Egito. 12. Não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. 13. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. 14. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. 17. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. 19. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. 20. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. 21. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. 22. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até ao meio do março. De 24. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. 25. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então, disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. 26. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. 27. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do março. De 28. E, voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda o deles ficou. 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. 30. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do março. De 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Êxodo 15. 1. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso, o exaltarei. 3. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. 4. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. 5. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como a pedra. 6. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. 7. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho. 8. Como ressolgata as tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. 9. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. 10. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. 12. E
habitação da tua santidade. 14. Os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. 15. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. 16. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como a pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. 18. O Senhor reinará por todo sempre. 19. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram o pé enxuto pelo meio do mar. De 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. 23. Afinal, chegaram a Mara, todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso, chamou-se-lhe Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. 25. Então, Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, que te sara. 27. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Êxodo 16. 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. 3. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. 4. Então, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. 5. Dar-se aqui, ao 6º dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. 6. Então, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde, sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. 7. E pela manhã, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? 8. Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã, pão que vos faste, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. 9. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. 11. E o Senhor disse a Moisés: 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde, comereis carne, e pela manhã, vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. 13. À tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. 14. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. 15. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés:
isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. 16. Eis o que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. 17. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns, mais, outros, menos. 18. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. 19. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. 21. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque, em vindo o calor, se derretia. 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. 23. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água, e tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. 25. Então, disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje, não o achareis no campo. 26. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele, não haverá. 27. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. 28. Então, disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso, ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. 30. Assim, descansou o povo no 7º dia. 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. 32. Disse Moisés, esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. 33. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. 34. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada, comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. 36. Gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo 17, 1. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. 2. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? 4. Então, clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. 5. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. 7. E chamou o nome daquele lugar Massai Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? 8. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe os homens, e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã, estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. 12.
Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. 13. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. 14. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 18, 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. 2. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara. 3. Com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. 4. E o outro, Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. 5. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. 6. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. 7. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. 8. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios. 10. E disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. 11. Agora, sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. 12. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. 13. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até ao pôr do sol. 14. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. 15. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. 16. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. 18. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo, representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus. 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. 22. Para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão, será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. 23. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás, então, suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. 24. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo, quanto este lhe dissera. 25. Escolheu Moisés homens capazes, de todo Israel, e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de dezembro. De 26. Estes julgaram o povo em todo tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda causa simples julgaram eles. 27. Então, se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. Êxodo 19, 1.
No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinaí. 2. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinaí, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. 8. Então, o povo respondeu: Alma, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. 9. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes 11 e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinaí. 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. 13. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então, subirão ao monte. 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo, e lavaram as suas vestes. 15. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. 18. Todo o monte Sinaí fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. 19. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. 20. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinaí, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. 21. E o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. 22. Também os sacerdotes, que se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. 23. Então, disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinaí, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. 24. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois, subirás tu, e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. 25. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 21. Então, falou Deus todas estas palavras. 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3. Não terás outros deuses diante de mim. 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 10.
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. 11 Porque, em 6 dias, fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, ao sétimo dia, descansou, por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 12 Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. 13 Não matarás. 14 Não adulterarás. 15 Não furtarás. 16 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. 18 Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. 19 Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. 20 Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. 21 O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. 22 Então, disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que do céu eu vos falei. 23 Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. 24 Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. 25 Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois, se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. 26 Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Êxodo 21 São estes os estatutos que lhes proporás. 2 Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas, ao sétimo, sairá fora, de graça. 3 Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. 4 Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. 5 Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair fora. 6 Então, o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. 7 Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. 8 Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. 9 Mas, se a casar com seu filho, tratá-la como se tratam as filhas. 10 Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. 11 Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. 12 Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. 13 Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu cair-se em suas mãos, então, te designarei um lugar para onde ele fugirá. 14 Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, para que morra. 15 Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. 16 O que raptar alguém e vender, ou for achado na sua mão, será morto. 17 Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. 18 Se 2 brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama. 19 Se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então, será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. 20 Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido.
21. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. 22. Se homens brigarem, e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. 23. Mas, se houver dano grave, então, darás vida por vida. 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 25. Queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. 26. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo a ir forro pelo seu olho. 27. E, se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo a ir forro pelo seu dente. 28. Se algum boi chifrar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. 29. Mas, se o boi, dantes, era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado, e também será morto o seu dono. 30. Se lhe for exigido resgate, dará, então, como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. 31. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. 32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. 33. Se alguém deixar aberta uma cova ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento. 34. O dono da cova o pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. 35. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. 36. Mas, se for notório que o boi era já dantes, chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente, pagará boi por boi, porém o morto será seu. Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. 2. Se um ladrão for achado arrombando numa casa e, sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. 3. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. 4. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. 5. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. 6. Se romper fogo, e pegar nos espinheiros, e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. 7. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado àquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. 8. Se o ladrão não for achado, então, o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu a mão nos bens do próximo. 9. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, ou de jumento, ou de ovelhas, ou de roupas, ou de qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, esta é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. 10. Se alguém der ao seu próximo a guardar jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal qualquer, e este morrer, ou ficar aleijado, ou for afugentado, sem que ninguém o veja. 11. Então, haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não meteu a mão nos bens do seu próximo, o dono aceitará o juramento, e o outro não fará restituição. 12. Porém, se, de fato, lhe for furtado, pagá-lo-á ao seu dono. 13. Se for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. 14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo animal, e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. 15. Se o dono esteve presente, não o pagará. Se foi alugado, o preço do aluguel será um pagamento. 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. 17.
se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. 18. A feiticeira não deixará viver. 19. Quem tiver coito com o animal será morto. 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. 21. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois forasteiros fostes na terra do Egito. 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. 23. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. 24. A minha ira se acenderá, e vos matarei à espada, vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos, órfãos. 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol. 27. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. 28. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas, o primogênito de teus filhos me darás. 30. Da mesma sorte